Os robôs sempre foram uma criação da ficção científica. As primeiras histórias falavam sobre as máquinas se voltando contra a humanidade, aquela coisa toda da criatura se voltando contra o seu criador. Até que veio Isaac Asimov para mudar um pouco essa ideia toda aí. E tudo começou com o primeiro robô de Isaac Asimov. Mas que robô foi esse? Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro robô de Isaac Asimov. Vamos embora pro vídeo! Isaac Asimov é um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. E tudo começou muito cedo para ele, ainda muito jovem, no final da década de 1930, quando ele publicou o seu primeiro conto numa das antigas revistas Pulp Fiction. Seu primeiro conto, já fiz um vídeo sobre isso, depois eu vou deixar aqui um link na descrição para você assistir a esse vídeo. O conto foi Marooned of Vesta. Depois disso, ele publicou outros contos em outras revistas também daquela época. Asimov, antes de ser um grande escritor, ele sempre foi um leitor compulsivo, quase isso. Ele gostava muito de ler aquelas antigas revistas Pulp Fiction que havia na época. Não demorou a surgir também histórias que falassem sobre robôs. E Isaac Asimov, é claro, passou a ler essas histórias. E num livro que tem ali alguma biografia dele, ele mesmo falou que algumas histórias começaram a incomodar. Puxa vida, os robôs eram sempre vistos como inimigos, como uma ameaça para a humanidade. Seria isso mesmo? Então ele leu alguns contos que tinham um viés um pouco diferente. Uma das histórias que mostrava o robô como um inimigo da humanidade nem foi um conto, foi uma peça teatral. A peça teatral se chamava RUR, R-U-R, Rozmowy Uniwersalny Roboty, que introduziu a palavra robô, tanto na ficção quanto na ciência. Essa peça estreou em janeiro de 1921 e a história trata de autômatos de aparência humana criadas por um cientista chamado Rossum. Na peça, os autômatos eram chamados de robota e eles desenvolvem trabalhos pesados. Em certo momento, esses robôs fogem do controle humano, passam a desenvolver um sentimento ou alguma coisa de sentimento próprio e destroem a espécie que os criou. E é essa ideia de criar um sentimento, alguma coisa assim, que hoje nós entendemos de alguma forma por inteligência artificial. E isso Isaac Asimov também pensou e começou a escrever nos seus contos. Isaac Asimov não pensava lá no começo em criar uma série de histórias sobre robôs. Isso tudo partiu de inspiração a partir de alguns contos que ele leu na época. Inclusive, eu peço até para você ficar até o final, porque tem umas coisas bem curiosas sobre algumas das histórias que ele leu e sobre o primeiro robô dele. E se você já gosta desse tipo de assunto, também é fã de Isaac Asimov, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. E no final desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, deixa também teu comentário, que isso dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. Agora, vamos saber só alguns dos contos que inspiraram Isaac Asimov. O primeiro conto é Eu, Robô, dos irmãos Binder, e foi publicado na Amazing Stories de abril de 1939. E sobre esse conto, eu já disse, eu fiz um vídeo, vou deixar depois um link para você assistir. Aqui vai uma observação. Esse conto, Eu, Robô, tem nada a ver com a coletânea Eu, Robô, do Isaac Asimov. Mas também sobre isso eu já falei num outro vídeo, como eu disse, vou deixar o link depois na descrição. O outro conto é O Satélite Jameson, escrito por Neil Jones e foi publicado também na Amazing Stories de julho de 1939. Agora, sobre esse conto é um vídeo que eu vou fazer para você uma outra hora. Há um terceiro conto que fala sobre robôs, que, segundo algumas fontes literárias, também inspirou Isaac Asimov. Na verdade, não é um robô, é uma robô. Mas eu vou fazer ainda uma pesquisa e depois, quando eu tiver tudo prontinho, eu faço um vídeo e trago aqui para vocês. Com essas inspirações, Isaac Asimov trouxe o seu primeiro conto sobre robôs. E nós conhecemos hoje pelo título de Robbie. Só que esse conto tem uma história. Asimov escreveu essa história em maio de 1939, mas depois de ouvir tanto não, não, não e não de tudo quanto é revista, ele finalmente conseguiu
publicá-la em setembro de 1940. Só que foi na revista Super Science Stories e o editor John Campbell chegou para o Asimov e disse assim: tudo bem, vamos publicar essa história na nossa revista. No entanto, vamos ter que mudar o título. Rob não fica muito bem? Não, não fica. Quem sabe a gente muda para Strange Playfellow. E o que aconteceu? Asimov teve que engolir. Ficou indignado com essa história de trocar Rob para Strange Playfellow. Não era o que ele queria, mas a história estava lá, ele pegou um trocadinho e botou no bolso. Esse conto do Asimov teve duas versões. A primeira foi a da revista, lá de 1940, e a segunda foi na coletânea Eu, Robô, lá de 1950. E com relação a essa coletânea Eu, Robô, o Asimov também ficou indignado. Ele não queria esse título, porque o título era o título da história lá dos irmãos Binder, Eu, Robô. E ele não queria isso. Só que o editor disse: não, cara, Eu, Robô tá um título maravilhoso pro teu livro, deixa assim e pronto. E mais uma vez, o Asimov ficou na dele, tudo bem, eu não vou bater boca, deixa, sai o livro e deu. Vamos falar agora sobre essa primeira versão de Strange Playfellow, que depois virou Rob, lá de 1940. A história acontece em 1982, quando um robô mudo da série RB, chamado de Rob, é de propriedade da família Weston, para servir de babá da garotinha Glória, filha do casal. Aqui temos que fazer uma observação. O conto foi escrito em 1939, publicado em 1940 e a história se passa em 1982. Portanto, naquela época havia esse lastro temporal de quase 40 e poucos anos. O afastamento deixou a menina Glória muito abatida, muito triste, porque o Rob era um amigo de brincadeiras dela. O casal chegou a dar um cachorrinho para ela se divertir, se distrair e esquecer o Rob. Só que isso não adiantou coisa nenhuma. A mãe de Glória, vendo aquela situação toda, falou com o marido e decidiu que a família deveria se mudar para Nova York, onde ele trabalhava. E assim, mudando de ares, quem sabe a menina esquece do robô, aquela coisa toda. Só que na mudança, a Glória pensou que estavam todos eles indo em busca atrás de Rob. O casal leva a filha em todos os lugares, mas ela só pensa naquele robô, o Rob. Até que o pai decide levar todos até uma fábrica de robôs, porque ele acredita que Glória não vê Rob como um robô, mas como um ser humano. E ele pensa, quem sabe indo nessa fábrica, vendo que robôs são apenas máquinas, talvez ela mude. O pai então marca uma visita na Finmark Robot Corporation e lá eles vão numa sala onde robôs constroem outros robôs. Só que, para surpresa de todos, e mais ainda de Glória, eles encontram Rob, que reconhece Glória também. Só que o final dessa história eu não vou contar não, porque você tem que ler o livro. É claro que você deve imaginar como terminou essa história se não leu ainda. E eu não vou estragar, é claro. Eu vou falar agora quais foram as mudanças que aconteceram na segunda versão que saiu na coletânea de 1940, no livro Eu, Robô. Existem algumas mudanças nessa segunda versão, algumas pequenas, mas duas são muito importantes. A primeira é que a história passou a acontecer em 1998 e a segunda é a introdução de Susan Calvin, que ela é muito importante, passou a ter uma importância muito grande no universo dos robôs, dos contos de Asimov, inclusive na trilogia da Fundação. E essa personagem, Susan Calvin, é tão importante para o universo de Isaac Asimov que eu já estou preparando outros vídeos falando sobre ela, onde ela aparece, os contos que ela aparece, quais são as referências e como ela atua, essa sua importância nesse universo dos robôs de Asimov. E já estou avisando, se você gosta desse assunto, é fã de Isaac Asimov, não é inscrito no canal, já te inscreve e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir outros conteúdos. Esse primeiro conto de Asimov, inicialmente chamado de Strange Playfellow e depois de Rob, foi o prenúncio daquilo que se via, se entende hoje melhor, como inteligência artificial. No entanto, alguns anos depois, algum tempo depois de Isaac Asimov ter escrito esse conto, ele nos trouxe uma outra novidade, que foram as 3 leis da robótica. E essa novidade, ela não é só na ficção, mas também para a própria ciência. Agora, sobre essas 3 leis da robótica, eu falei num outro vídeo sobre Isaac Asimov e também eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir depois.
Sobre este mesmo assunto que estamos tratando neste vídeo, eu escrevi um artigo e publiquei lá no site Leitura Pop. Depois eu vou deixar aqui na descrição o link para você ler com calma esse nosso artigo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso assunto de hoje, o primeiro robô de Isaac Asimov. E você? Qual é o conto sobre robôs de Isaac Asimov que você mais gosta? Tem algum para nos sugerir, para a gente fazer aqui um vídeo? Deixa tudo aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Se não é inscrito no nosso canal, já te inscreve e aciona o sininho de notificações, rapaz. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!